Fala, galerinha, tudo bom? Tudo tranquilo com vocês? Eu sou a professora Tatiane Mota. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Conecta Bio. E agora nós vamos resolver a questão de número 2 do Enem 2009 da prova azul, certo? Bom, gente, essa é uma questão de interpretação de gráficos. A questão, ela te dá o gráfico. Aqui, observe. Analise a figura. E você terá que analisar, interpretar esse gráfico e depois ver o que a questão pede para a gente, tá? Então, primeiro vamos analisar este gráfico, certo? Então, vamos lá. Todo gráfico, ele é composto por duas coordenadas, que é a coordenada Y, também chamada de ordenada, e a coordenada X, também chamada de abscissa. O que nós temos na coordenada Y? Nós temos a concentração de álcool no sangue, em miligramas em porcentagem, ou seja, a concentração de álcool no sangue de um determinado indivíduo ou de determinados indivíduos. E nas abscissas nós temos o tempo em horas. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas, ok? O que nós temos mais aqui nesse gráfico? 4 concentrações diferentes de álcool. 1, 2, 3, 4. A primeira é representada por um triângulo vazio, a segunda por um quadrado vazio, e a terceira e a quarta, a terceira por triângulo cheio e a quarta por um quadrado cheio, ok? Então, 4 picos iniciais, concentrações iniciais de álcool em miligramas. Então, para que a gente possa entender, vamos ver alguns exemplozinhos aqui em relação a essas concentrações de álcool em relação ao tempo. A primeira concentração, esse pico aqui, em que nós temos em torno de aproximadamente 18%, né, está bem aqui próximo quase do 20% de álcool. O que está acontecendo com essa concentração de álcool ao longo do tempo? Ela está diminuindo, né? Ela está reduzindo ao longo do tempo, sendo totalmente eliminada em torno de 2 horas. Na segunda concentração, nós temos também aqui um pico inicial de em torno de 45%, e essa concentração também está sendo diminuída, né? Reduzida ao longo do tempo, sendo totalmente eliminada em torno aqui de 4 horas e meia. Na terceira, para a gente fixar mais ainda, nós temos aqui uma concentração em torno de 69, 70% de álcool. E o que está acontecendo com esse álcool ao longo aqui das horas, né? Ele também está sendo reduzido, sendo totalmente eliminado, né? Em torno de 5 horas e meia de tempo, certo? Então, agora que vocês já entenderam, né? A gente já deu uma explanada geral aqui no gráfico, vamos para o nosso enunciado. O que a questão está pedindo da gente? Supondo que seja necessário dar um título para essa figura, a alternativa que melhor traduziria o processo representado seria a alternativa A. Vamos ver se a alternativa A é um bom título para esse gráfico. Concentração média de álcool no sangue ao longo do dia. Não é uma concentração média. O que a gente observa aqui? Nós observamos concentrações iniciais de diferentes concentrações de álcool, né? Picos iniciais. E esses picos, eles vão sendo reduzidos ao longo do tempo, certo? Então, não é. E não é ao longo do dia, e sim ao longo de horas, né? Ao longo de 7, 8 horas. Então, a alternativa A está descartada. A alternativa B, variação da frequência da ingestão de álcool ao longo das horas? Não é uma variação da frequência da ingestão. Esses indivíduos, cada um deles, ou o mesmo indivíduo, foi analisado em concentrações diferentes, certo? Digamos que esse indivíduo aqui, dessa primeira concentração, seja um determinado indivíduo, então ele ingeriu essa concentração inicial de álcool e depois ela foi acompanhada ao longo do tempo. O segundo indivíduo, uma concentração maior, acompanhada ao longo do tempo. Então, ele não foi ingerindo concentrações diferentes de álcool. E sim, né, essas concentrações foram acompanhadas cada uma, né, ao longo desse tempo aqui em horas, que a questão deu pra gente. Então, não é a variação da frequência da ingestão de álcool ao longo das horas. Está errada também. A alternativa C, concentração mínima de álcool no sangue a partir de diferentes dosagens. Não é uma concentração mínima. A gente observa aqui picos iniciais altos
né, diferentes picos iniciais que vão sendo analisados, né, o comportamento dessa concentração de álcool vai sendo analisada ao longo do tempo. Então, não é uma concentração mínima de álcool no sangue a partir de diferentes dosagens, não é. A alternativa D, vamos ver se a alternativa D ela se enquadra, né, ela se encaixa. Estimativa de tempo necessário para metabolizar diferentes quantidades de álcool. Vamos analisar, vamos observar. Estimativa de tempo. Nós temos aqui uma estimativa de tempo, né? Em torno de 8 horas. Para metabolizar, sim, né, gente? Ou seja, essa concentração aqui, ela está sendo o quê? Metabolizada. E ao longo, né, de 2 horas, ela é totalmente eliminada ali do organismo desse indivíduo. Então, está correto. Ok? Então, a alternativa D é a nossa alternativa correta, né? D de DNA. Mas vamos analisar as outras alternativas para que a gente possa verificar qual seria o erro encontrado nelas. Representação gráfica da distribuição de frequência de álcool em determinada hora do dia? Não, não é uma representação gráfica, mais uma vez aqui de distribuição de frequência, não é uma distribuição de frequência. E sim concentrações diferentes, né, picos diferentes de álcool, de concentrações diferentes de álcool, que estão sendo analisados, né, aqui, ó, ao longo do dia. Sendo que o primeiro foi eliminado em torno de 2 horas, o segundo aqui em torno de 4 horas e meia, o terceiro aqui em torno de 5 horas e meia, e a última concentração, a maior concentração, em torno de 6 e meia, 7 horas. Certo, gente? Então, também a alternativa E está incorreta. Então, a alternativa certa, né? Mais uma vez, a alternativa D de DNA. Então, galera, se vocês curtiram essa resolução, deixe o seu like, tá? Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Ativem o sininho para que vocês possam receber notificações de novos vídeos. E se puderem, compartilhem, né, o canal para levar esse conhecimento para mais pessoas, para mais estudantes que estão aí na batalha para conseguir a tão sonhada vaga no vestibular. Então, obrigada, pessoal, e até o próximo vídeo. Beleza? Tchau, tchau!